Hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Uma espécie de análise forense, só que de uma cidade inteira. Vamos mergulhar fundo para descobrir os desafios que estão ali, escondidos, e, claro, as oportunidades de transformação que podem surgir disso. Beleza, vamos começar. A nossa investigação parte de uma pergunta que é, na verdade, a chave de tudo. O que se esconde debaixo da superfície de uma cidade que parece tão tranquila? Por trás daquela aparência de calmaria, sabe? Quais são as forças que estão atuando de verdade ali? Para fazer isso, a nossa análise vai seguir 5 etapas bem claras. A gente começa com o perfil do caso, depois investiga as fraturas sociais e umas batalhas meio invisíveis que estão rolando. A partir daí, a gente chega num diagnóstico e, por fim, monta um plano de reconstrução. Vamos lá. Então, tá na hora de abrir o arquivo do caso, Cidade de Oriente, em São Paulo. E as primeiras pistas já indicam uma coisa. A comunidade está enfrentando umas pressões bem complexas, daquelas que não se vê logo de cara. Olha só, à primeira vista, a economia de Oriente parece bem estável, né? A maior parte vem de serviços, administração pública, mas, como em toda investigação que se preze, os números da economia nunca contam a história toda. As tensões de verdade, essas estão escondidas nas tendências sociais, que é o que a gente vai ver agora. E aqui as coisas começam a ficar mais claras. Os relatórios sociais mostram um padrão de cidade-dormitório, sabe? Muita gente só vai para casa para dormir. E junto com isso, a gente vê taxas bem preocupantes de desestruturação familiar, de violência. Isso tudo são sintomas, né? Sintomas de problemas bem mais profundos na comunidade. E aqui que a gente encontra a nossa primeira grande evidência. É algo sério. Uma fratura, uma rachadura profunda, uma falha de comunicação gigantesca entre as gerações que vivem ali, no mesmo lugar. Pensa bem, as visões de mundo são completamente diferentes. De um lado, os baby boomers, que cresceram num mundo sólido, com instituições fortes, um futuro mais ou menos previsível. E do outro, a geração Z, que navega no que a gente chama de mundo bunny. Bunny é uma sigla para frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ou seja, para eles a instabilidade é o normal. E essa diferença fica gritante quando a gente olha para as perspectivas espirituais. É um choque total. Para uma geração, a fé é algo institucional, ligada à igreja como base moral. Para outra, a fé é uma coisa muito mais pessoal e tem que ter uma ação social, tem que ser relevante para o mundo real. Isso cria um abismo na comunicação, né? E esse abismo na comunicação, ele abre a porta para a nossa próxima evidência. É uma guerra invisível, silenciosa, que está sendo travada pela mente de todo mundo ali. O campo de batalha principal, veja bem, não é a tecnologia, não são os aparelhos. É a nossa própria cabeça, é a psicologia humana. A luta acontece aí dentro. E a estratégia usada para isso tem nome hacking cyberhumano. É genial e assustador. Ela não tenta quebrar senhas ou invadir sistemas. Não, ela ataca diretamente a programação da nossa mente. Explora nossas emoções, o medo, a curiosidade, a ganância para manipular o nosso comportamento em larga escala. E olha, essa ameaça não é uma teoria da conspiração, não. Ela está super ativa, agora mesmo, em Oriente. A grande maioria da população está conectada nessas plataformas que foram desenhadas exatamente para isso. Capturar e prender a nossa atenção. E aqui vem o dado que amarra tudo isso. Presta atenção. 95%. 95% de todas as falhas de segurança digital envolvem o fator humano. Isso prova sem sombra de dúvida que nós somos a principal porta de entrada. Bom, com todas essas evidências na mesa, a gente já pode chegar a um diagnóstico. A fundação, a base dessa comunidade, está construída sobre 4 pilares sociais. E o problema é que todos eles estão com rachaduras. Esses pilares são cultura, identidade, educação e comunicação. Pensa neles como blocos de construção. Um se apoia no outro. Se um deles falha, a estrutura toda fica comprometida. Vamos para o primeiro pilar, a cultura. O solo onde tudo deveria crescer está sofrendo uma erosão. A herança cultural, aquilo que era passado de geração em geração, está sendo trocada por uma realidade sintética, global, ditada por algoritmos. Isso, claro, afeta diretamente o segundo pilar, a identidade. A lente através da qual a gente se enxerga está trincada. Há uma crise de propósito no ar, e com essa fluidez toda do mundo digital, aqueles papéis sociais estáveis, tipo a profissão, a família, estão se dissolvendo. Daí a gente chega no terceiro pilar, a educação.
O motor de transmissão de conhecimento está falhando, a autoridade das instituições de ensino está sendo questionada e no lugar entra um aprender sozinho na internet. E tem até uma inversão de papéis, né? Muitas vezes os adultos agora dependem dos mais jovens para se virar no mundo digital. E por fim, o quarto pilar, a comunicação. A ferramenta que a gente usa para se expressar e se conectar está quebrada. O que a gente tem é muito ruído, muita falha de comunicação entre as gerações, porque elas usam linguagens e meios que são, na essência, completamente diferentes. O diálogo cara a cara foi trocado por uma interação online que é rápida, visual e muitas vezes só serve para dividir as pessoas. Ok, o diagnóstico é esse, bem claro. A crise no centro de tudo isso é uma perda de identidade e de propósito. E é isso que nos leva da análise para a ação, para um plano de intervenção prático. E a proposta para reconstruir isso tudo se baseia num princípio fundamental. A missão aqui não é só um programa social, um projeto qualquer. É uma resposta a um chamado, ao mandato bíblico para restaurar a comunidade a partir dos seus alicerces. Essa estratégia de intervenção tem 4 ações principais. Primeiro, cultivar uma comunidade autêntica, com relacionamentos de verdade, para lutar contra o isolamento do mundo digital. Segundo, equipar as pessoas com ferramentas práticas para lidar com os desafios de hoje. Terceiro, ajudar a reencontrar uma identidade que seja sólida, baseada numa verdade que não muda com o tempo. E por último, mobilizar a comunidade inteira para que ela se torne um escudo, protegendo uns aos outros. E aqui está o ponto crucial. A igreja tem uma oportunidade única de responder a cada uma dessas vulnerabilidades que a gente identificou. Ela pode ser esse refúgio de relacionamentos reais, pode oferecer aconselhamento, educação prática e, o mais importante, pode mostrar um propósito maior e direcionar os jovens para uma visão de futuro que faça sentido. Então é isso. A análise forense nos mostrou as rachaduras, os riscos, o plano de reconstrução está na mesa, a única pergunta que fica no ar é: quem está pronto para ser um agente dessa transformação?